Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula a gente vai falar sobre a lógica do esgoto de lavanderia. Esgoto de lavanderia, a gente precisa atender basicamente a três critérios, né? Sempre a gente precisa estar atendendo a questão dos critérios da norma em relação ao dimensionamento, né? Por exemplo, a máquina de lavar roupas, a norma vai exigir lá, vocês vão ver que é no mínimo um diâmetro de 50 milímetros. A gente vai ter também o tanque de lavar roupas que pede no mínimo 40 milímetros, né? Então a gente tem que atender isso. Outra coisa interessante aí que surge e que em outros ambientes a gente não vai ter esse problema é que a gente deve evitar o retorno de espuma para o ambiente, né? Esse retorno se dá mais por conta da máquina de lavar roupas, né? Geralmente o pessoal pega a tubulação da máquina de lavar roupas e liga diretamente a um ralo, né? A uma caixa sifonada, por exemplo. E essa caixa sifonada, geralmente, ou ela é pequena, ou mesmo se ela for grande, a máquina de lavar roupas, ela tende a gerar muita espuma, né? Então, imagina aquela pressão toda de água saindo, sendo interligada naquela caixa sifonada, bem provável que ela vai ter esse retorno de espuma, né? E também é muito comum esse retorno de espuma acontecer quando a gente liga em zonas de sobrepressão, né? Isso acontece mais em edificações que têm outros pavimentos acima, né? Então é bem comum isso acontecer. Então, para evitar isso, vocês vão ver que a gente vai pegar a tubulação da máquina de lavar roupas e vai ligar diretamente na rede, vai fazer um sifão para evitar o retorno de mau cheiro para o ambiente e vai ventilar também. Isso a gente já consegue linkar ao terceiro ponto que a gente deve evitar também em todos os ambientes, mas na lavanderia também não seria diferente. A gente precisa evitar o retorno de um mau cheiro e esse retorno de mau cheiro a gente consegue evitar colocando sifões, né, desconectores, que seriam as caixas sifonadas ou outros dispositivos que a gente vai estar utilizando na máquina de lavar roupas, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês aqui uma modelagem, né, da parte da lavanderia, uma lavanderia que tem duas máquinas de lavar roupas e um tanque, né, aqui está em planta baixa, aqui a gente coloca contas também para facilitar o entendimento, né, como eu comentei para vocês, o grande problema que a gente encontra na lavanderia é quando a gente pega o esgoto da máquina de lavar roupas e liga diretamente numa caixa sifonada, né? Nesse caso aqui, o tanque de lavar roupas, ela está ligando numa caixa sifonada, mas esse tanque aqui ele está sendo utilizado basicamente para quando a gente for lavar alguma peça de roupa ou algo assim do tipo, vai estar utilizando esse tanque, né? E a máquina, se vocês repararem, ela vai estar ligando diretamente na rede, né? Não está passando por um desconector do tipo caixa sifonada, né? O desconector aqui nesse caso é esse sifão aqui de peças, né? É esse sifãozinho aqui que a gente está utilizando, que aí vai ser o desconector que vai proteger ele. Então, assim, a gente pega o esgoto da máquina de lavar roupas, né? Faz o sifão. Esse sifão, mais para frente, eu vou explicar exatamente como que a gente modela ele, né? Faz o sifão. E para funcionar esse sifão aqui de uma maneira correta, a gente tem que fazer essa ventilação aqui. Então, a gente está vendo aqui que tem dois sifões, né, de peça, um sifão aqui para essa máquina, um sifão para essa outra máquina. A gente faz esse sifão de peça, liga diretamente na rede e faz ali a ventilação. Essa outra ventilação aqui, a ventilação desse desconector aqui, dessa caixa sifonada, e desse outro desconector aqui, que é uma outra caixa sifonada. Esse vai ser um assunto aqui para umas próximas aulas, né, sobre a ventilação, mas para esse sistema todo estar funcionando de maneira correta, a gente precisa estar fazendo a ventilação.